Meus irmãos, minhas irmãs, a leitura da profecia de Daniel nos fala de 3 jovens, de 3 irmãos, que motivados, que movidos por causa da sua fé no Deus de Israel, vivendo a fidelidade ao Senhor, jamais deixando subverter pelas ameaças do rei Nabucodonosor, aceita ir para o martírio, sendo lançado numa fornalha de fogo ardente, mas Deus estava com ele. E ali o rei Nabucodonosor fica um tanto assustado, porque ao invés de ver 3 jovens, ele vê 4 homens. E diz que o Filho de Deus ali estava com eles. Uma imagem simples lá do Antigo Testamento, que remete também a nós nos dias de hoje. Se permanecermos firmes, professando a fé no Senhor, é certo que nós vamos experimentar na nossa vida a proteção do Altíssimo. Como Misaque, Sidraque e Abdenego foram provados, assim também nós, mesmo provados, somos protegidos, porque o Senhor está conosco. Diante do mundo de hoje, diante deste sinal que chega às nossas casas, é preciso ser uma família que reza, é preciso ser uma família que professa a fé no Senhor, para não deixarmos nos subverter diante das ameaças deste mundo, diante das ameaças deste mal e diante da grande ameaça que é a ausência da fé. Não podemos deixar-nos abalar. É preciso ser esta família, tal como aqueles irmãos, que motivados, que movidos pela fé de seus pais, permaneceram firmes na fé, não deixando-se levar pelas ameaças do rei, mesmo que lançados à fornalha ardente, ficaram firmes e fiéis e experimentaram a proteção do Senhor. Ali se viu um 4º homem, já era anúncio da manifestação de Jesus, da chegada do Messias, que nós vemos hoje no Evangelho, as palavras tão significativas de Jesus: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Este é o tempo da gente permanecer firmes na palavra de Deus. É esta palavra que hoje reúne a igreja nas casas. É na escuta da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, que a igreja nas casas, onde a igreja nasceu nas casas, na escuta da palavra de Deus, é que a igreja se formou, que a igreja nasceu. E sim, esse tempo em que nós somos chamados a sermos discípulos, missionários de Jesus, e hoje ser missionário é ser testemunha de Jesus lá nas nossas casas, dentro de nossas casas, na forma como nós vivemos a fé nas nossas casas. Ali nos tornamos discípulos de Jesus. Quando nós escutamos a palavra do Senhor, quando nós permanecemos na palavra de Jesus. O Evangelho hoje conclui dizendo aquilo que é a declaração de Jesus diante das ameaças das lideranças dos judeus, em que Jesus claramente se declara como aquele que é de Deus, como aquele que é do Pai, como aquele que trouxe a revelação do Pai. Jesus declara a nós: não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou
porque de Deus é que eu saí e vim. Se Deus, porque eu vim de Deus. Não vim por mim mesmo, diz Jesus, mas foi Ele que me enviou. Ao celebrarmos aí, estarmos nas portas da Semana Santa, contemplemos o mistério de Jesus, o enviado do Pai, veio de Deus, nasceu de Deus para estar entre nós. Jesus é aquele que nos ensina, mesmo diante das ameaças das lideranças dos judeus, mesmo quando Jesus ele é traído por Judas, mesmo quando Jesus é condenado por Pilatos, mesmo quando as lideranças de Israel preferem soltar Barrabás do que a Jesus, Jesus não abriu mão da sua fidelidade ao Pai. Se lá no Antigo Testamento ele se manifesta como aquela figura do homem que veio estar no meio dos seus irmãos, Sidraque, Misaque, Abdenego, agora Jesus é Ele mesmo que é levado ao martírio. É Jesus que é levado ao suplício da cruz. Jesus não vai abrir mão da sua fidelidade ao Pai. Esta é a vontade de Deus para a minha vida. Que nenhum daqueles se perca, nenhum dos filhos de Deus se perca. Então Jesus tem consciência da sua missão. Jesus já tinha anunciado 3 vezes a sua paixão, que ele haveria de morrer na cruz, que ele haveria de dar a sua vida, e Jesus profetizou dizendo: se o grão de trigo não morrer, ele só permanece o grão de trigo, mas se ele morre, ele dará muitos frutos. Jesus tem consciência da sua missão, mas o que sobressai no evangelho de hoje é a fidelidade, é a consciência de Jesus acerca da sua missão. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. É isso que deve mover-nos. É isso que deve ser o nosso sentimento nesta semana. Se não podemos estar nas igrejas, vou fazer a vontade de Deus na minha casa. Se não posso participar da Eucaristia nos templos, vou viver a minha Eucaristia dentro das minhas casas. Se não posso entrar na capela de adoração, devido às orientações médicas dos governantes, vou rezar o meu terço na minha casa. A igreja, graças a Deus, não depende nem de pedra. Ela é só a expressão. A igreja, templo, é só a expressão da igreja que está viva dentro de mim e dentro de você. Esta igreja está viva dentro de nós, mediante a fé naquele que morreu na cruz para nos salvar. Se temos templo, Deus seja louvado. Se não temos o templo, louvado seja Deus. Porque a minha fé não depende de um templo. A minha fé não depende de pedras. A minha fé depende de Jesus Cristo, morto por causa dos meus pecados, ressuscitado para me dar uma nova vida. É nele que nós acreditamos. Por isso, nós estamos aí, na véspera da Semana Santa, diferente de todas as outras. Impensável para mim. Jamais poderia, na minha condição de padre, imaginar que estaria celebrando uma Semana Santa assim. Mas nós vamos celebrar assim, porque nós aprendemos que a verdadeira igreja está dentro de nós. Quando Jesus, Ele mesmo disse: destruí este templo, e em 3 dias eu irei reconstruir. E disse Jesus, e o evangelista diz, e Jesus não estava se referindo ao templo, pedra, construção, mas se referia ao seu próprio corpo. Então a verdadeira igreja, o verdadeiro templo de Deus,
é cada um de nós, é o nosso corpo sagrado, é a nossa vida sacramentada no amor de Deus. Que esta Semana Santa seja também para todos nós um momento de intensidade de fé, da gente sentir saudades da vida sacramental, mas da gente tornar-se agora sacramento de Deus do mundo. Sou eu, mediante a minha fé em Jesus, que sou o sacramento de Deus para o mundo. Que Deus nos abençoe. Por isso, já adianto para todos vocês, no domingo de Ramos, a procissão era você até o santuário. Esse domingo de Ramos será o santuário até você. É Jesus Eucarístico que irá passar pelas ruas e você, com o seu coração alegre e feliz, nas suas casas, evidentemente, nas suas portas, no seu quintal, nas suas janelas, você vai acolher e saudar Jesus que irá passar, tá bom? Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.